Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu marido Marcos me amava muito, me respeitava e sempre fazia de tudo para me deixar feliz. Ele parecia entrar dentro dos meus sonhos. Era como se ele lesse os meus pensamentos e realizasse cada um dos meus desejos. O Marcos era do tipo de marido que todo mundo gostaria de ter. E eu achava obrigação ele fazer tudo o que fazia. A nossa rotina era cheia de viagens, almoços com os amigos e desfrutávamos de uma boa qualidade de vida. O meu marido tinha uma fábrica de tubos. O Marcos conquistou seu sucesso através do suor do seu trabalho. E na família, ele era o único empresário. Mas o meu marido ajudava todos os parentes. Os seus irmãos trabalhavam com ele e os seus pais recebiam todo o amparo necessário. E teve uma vez que eu fui tão infeliz que eu pedi para ele diminuir um pouco aquela generosidade e que os pais dele não precisavam de tantos mimos. Mas ele me cortou, deixando claro que da mesma forma que me proporcionava tudo, também continuaria proporcionando tudo para os seus pais. E que na balança dele o peso era igual. E achasse ruim quem quisesse, pois aquele era o pensamento dele. Pai e mãe era para sempre, e eu deveria olhar os meus pais com os mesmos olhos que ele olhava os pais dele. E eu enfiei o rabinho entre as pernas e nunca mais disse um A. Mas eu comecei mesmo a implicar quando o pai do Marcos morreu e ele quis trazer a mãe para morar com a gente. E eu fiquei furiosa, achando que era um pedido exagerado. Poxa, ter a sogra em casa? Eu não teria liberdade para fazer as coisas do meu jeito, para sair, ir ao clube com as amigas. O meu marido parecia estar brincando comigo. O problema foi que com 50 anos a minha sogra teve o Marcos e aos quase 90 estava bem velhinha. Embora não estivesse doente, o problema era que tudo com ela tinha que ser feito bem devagar. E eu não tinha paciência para aquilo, nem com o meu filho eu tinha paciência. E olha que o José Neto era independente. E eu insisti que a mãe dele não poderia morar conosco em casa. E sugeri que ele conversasse com os irmãos ou a colocasse em uma casa de repouso. Foi quando Marcos perguntou por que eu não queria que a mãe dele morasse em nossa casa. E eu listei todas as coisas que ela me impediria de fazer. E ele argumentou que poderíamos contratar alguém para cuidar dela. Mas mesmo assim, eu não cedi. E o meu marido disse não estar entendendo a minha incompreensão em relação à minha sogra. E falou que se o problema era a lentidão dela, eu não precisava me preocupar, pois ele cuidaria da mãe dele com todo o carinho. E ressaltou que ela sempre foi amorosa e que não seria justo agora, no momento mais delicado da sua vida, ele simplesmente a abandonasse. O Marcos também mencionou que deixá-la sob os cuidados dos irmãos, que já não eram jovens e não tinham a mesma condição que ele, não era uma opção viável, e afirmou que nós precisávamos encontrar uma solução juntos. Porém, eu deixei claro que não haveria acordo e que se ele insistisse na ideia de trazer a mãe para morar conosco, nós iríamos nos separar. E o Marcos
o Marcos apenas lamentou, dizendo que eu estava pensando pequeno e que, se fosse o contrário, ele me daria total apoio. Bom, foi a primeira vez que eu vi o Marcos chateado. Ele passou o resto da tarde no quarto estudando e à noite ele não quis sair com os nossos amigos. E a atitude dele me irritou ainda mais. E eu acabei soltando que, por causa da velha da mãe dele, eu iria ficar mofando. E foi então que o Marcos ficou irritado e disse que eu estava ultrapassando os limites da paciência dele. E que, além de tudo, eu estava me comportando como uma mulher fútil e sem graça. E eu não gostei do jeito que ele falou comigo. E iniciamos uma discussão sem fim que durou dias. Todos os dias a gente brigava. Na verdade, eu provocava o meu marido. Como eu não ajudei o Marcos a encontrar uma solução, ele resolveu por conta própria e contratou 3 cuidadoras para garantir que a mãe não ficasse sozinha de jeito nenhum, e resolveu tudo com elas. E eu só ouvia falando ao telefone com as moças, dando instruções. Ele estava em contato constante com as cuidadoras. E eu achei foi bom que ele resolveu tudo. E o nosso casamento deu uma abalada. O Marcos mudou muito, ficou diferente e parou de fazer viagens. E quando eu sugeria algum passeio, ele dizia que precisava se concentrar nos estudos. E isso foi nos afastando cada vez mais. E o único momento em que saíamos juntos era quando José Neto pedia. E aí o pai dele deixava de lado os estudos e as outras coisas importantes para realizar o pedido do filho. Olha, um dia eu perguntei ao Marcos por que ele sempre atendia os pedidos do José. E sabe o que ele respondeu? Que o José não era uma criança interesseira e raramente pedia algo. Além disso, quando o pedido não podia ser realizado, o José não ficava chateado e sabia esperar. Então eu quis saber se ele estava insinuando que eu era interesseira. E o meu marido me pediu para refletir e encontrar a resposta por conta própria. Olha, cada dia o Marcos aparecia com uma novidade. Enquanto eu me arrumava para sair com as amigas, o meu marido disse que o valor que eu poderia gastar naquele dia era X, nenhum centavo a mais. Caso contrário, eu passaria vergonha. E eu fiquei indignada e perguntei o porquê daquele limite, já que não seria o suficiente nem para tomar um café. E o Marcos respondeu com toda a ironia, dizendo que estava pagando 3 cuidadoras para a mãe dele e que ele era a única fonte de renda, então precisaria cortar algumas despesas, incluindo as minhas saidinhas diárias. E eu gritei, chamei ele de mesquinho, miserável. E ele respondeu calmamente que na empresa dele havia uma vaga para mim. E disse que se eu trabalhasse direitinho, teria o meu próprio dinheiro e daria mais valor a ele, porque do jeito que as coisas estavam indo, ele não estava mais conseguindo me bancar. Então, que eu repensasse e não gastasse o X tudo de uma vez. Olha, o Marcos me deixou com raiva e com medo ao mesmo tempo, e por isso eu cancelei a saída com as amigas e fiquei em casa. O engraçado era que o meu marido estava sempre sorridente ao telefone com as cuidadoras, especialmente com uma chamada Débora. Com ela, ele parecia animado, rindo com aquela risada gostosa que só ele tinha.
E isso começou a me causar ciúmes e insegurança, principalmente quando o José Neto chegou em casa dizendo que a tia Débora era muito legal e brincava com ele. Eu não gostei daquela intimidade e falei para o meu filho não chamar ninguém que não fosse sua tia de tia, explicando que ela não era tia dele. Mas o José respondeu que o papai pediu para chamá-la de tia e eu fiquei ainda mais em alerta. Poxa, o meu marido era um homem bonito, de presença, tinha uma vida financeira interessante e era óbvio que qualquer interesseira iria fazer o possível para conquistar ele. Então eu decidi marcar território e fui na casa da minha sogra. Mas eu não vi a Débora, pois era o dia de folga dela. No entanto, eu conversei com a minha sogra, que falou muito bem dela, dizendo que todas as cuidadoras eram boazinhas, mas que a Débora era um amorzinho. E aproveitei para perguntar se a Débora era casada, tinha filhos. E a minha sogra respondeu que ela era solteira e que estava esperando no Senhor, mas que por ela ser muito boazinha, logo Deus iria preparar um bom moço para ela. E eu logo pensei que a Débora estava de olho no meu marido. Sabe, nas vezes que eu visitei a minha sogra, a minha visão mudou. E apesar de falar devagar, a dona Lúcia era lúcida e esperta. E uma vez, antes de eu ir embora, ela me agradeceu por eu ser uma boa nora e disse que a gentileza do Marcos com ela, com certeza era sinal de que por trás dele havia uma mulher inteligente e admirável. E afirmou que me admirava muito, dizendo que eu era uma mulher, além de bonita, inteligente e cuidava muito bem dos 2 homens da vida dela. E me pediu para continuar com o coração bondoso daquele jeito que eu iria alcançar o mundo, porque mulheres como eu tinham o dom de conquistar o mundo. Confesso que eu fiquei sem palavras e até me emocionei, porque eu não era nada daquilo que a dona Lúcia estava falando. Enfim, voltei para casa pensando em cada palavra que ela me disse. E quando o Marcos chegou em casa, eu perguntei por que a Débora não tinha ido trabalhar. E ele respondeu que ela estava com a coluna ruim, porque, sendo teimosa do jeito que era, não esperou a outra cuidadora chegar e virou a cama da mãe dele sozinha e deu mau jeito. E eu fiquei surpresa ao ver como o meu marido sabia tanto sobre a Débora. E para a surpresa dele, eu pedi o número de telefone dela. Afinal, eu também queria saber como ela estava. E o Marcos me passou o número da cuidadora da mãe dele. E quando eu liguei, ela atendeu imediatamente. Eu pensei, essa mulher deve estar atraindo o meu marido. Pela voz, pelo corpo e pela falsa bondade que tanto demonstra a todos. A Débora tinha uma voz de mulher doce, suave e ao mesmo tempo até sensual. E eu explodi de ciúme sem ver a mulher. Com certeza, ela deveria ser muito gata, mas eu mantive a compostura. Perguntei como ela estava e a moça do outro lado da linha me informou que estava melhorzinha, mas precisava de uns dias a mais de repouso. Ela agradeceu pela minha preocupação e mencionou que o Marcos falava muito bem de mim e que gostaria de me conhecer pessoalmente. Eu não gostei quando ela se referiu ao meu marido como o Marcos.
e achei que era uma intimidade sem tamanho, mas guardei só para mim o que pensei sobre aquilo e encerrei a nossa conversa desejando a melhora dela e desliguei o telefone e fiquei pensando qual era a dela. E para matar a minha curiosidade, vasculhei as redes sociais do meu marido, mas não encontrei a Débora. Ela parecia não gostar dos agitos das redes sociais. Enfim, a Débora não voltou mais ao trabalho, porém, quase todos os dias eu ouvia o meu marido mandar áudios perguntando como ela estava, se estava precisando de alguma coisa, de algum remédio. Mas eu não quis demonstrar que estava enciumada e nem achando demais aquele carinho todo. Sabe, eu já não aguentava mais aquele clima em casa, aquela falta de diálogo, o meu marido distante, e por isso eu o chamei para uma conversa séria e falei que estava pensando em trazer a mãe dele para morar com a gente, já que a nossa casa era grande. Mas o Marcos achou melhor deixar as coisas como estavam, já que a mãe dele agora não ficava mais sozinha e que eu podia ter o meu tempo apenas para mim. Mas eu insisti de que a dona Lúcia não seria um peso e não iria me atrapalhar em nada. Mas o meu marido não aceitou a minha sugestão e pediu para eu não me preocupar com nada que dissesse respeito à mãe dele e que ela era responsabilidade apenas dele. E voltei novamente à casa da minha sogra e perguntei se ela gostaria de morar conosco para ficar mais perto do José Neto. Ela disse que seria ótimo, mas preferia continuar na casinha dela, porque não gostava de incomodar ou tirar a intimidade de um casal. E elogiou as cuidadoras e agradeceu pela minha preocupação. Então, todos os dias, eu passava as tardes na casa da minha sogra. Tomava café com ela, ajudava as cuidadoras em algumas tarefas e fomos criando uma afinidade especial. A dona Lúcia me ensinava muito sobre ser uma pessoa melhor todos os dias. Ela me confidenciou algumas coisas sobre ela e principalmente os 2 momentos mais marcantes da sua vida. Primeiro foi quando o filho mais velho dela morreu em seus braços e ela precisou ser forte para seguir em frente e não morrer junto com ele. E a dor de ver o seu filho tão novinho partir doía até aquele dia. Um outro momento marcante, porém não tão desesperador quanto foi a morte do meu cunhado, foi quando soube que o meu sogro a traiu com a cunhada, mas ela o perdoou e continuou morando na mesma casa, embora sem relação íntima. Ela manteve isso em segredo dos filhos para que eles não se envolvessem em um problema que era apenas dos dois. E eu passei a admirar a sabedoria e a força da dona Lúcia. E uma noite, quando a cuidadora dela, a Angelina, não pôde dormir com ela, eu me ofereci para ficar. E como a minha sogra ficou empolgada com a minha companhia. Ela nem conseguiu dormir e me contou muitas histórias. Algumas eu até duvidei, porque parecia até cenas tiradas de um filme. E para não decepcioná-la, eu fingia que acreditava. E ficamos as duas acordadas até altas horas da noite. E eu me senti até dentro de uma festa na noite do pijama, porque a dona Lúcia até brincar de xadrez ela quis. E depois disso ficou decidido que ela viria morar conosco. E eu convenci o meu marido de que era melhor para a mãe dele ficar conosco do que deixá-la totalmente distante dos nossos olhos, mesmo as moças sendo boazinhas. E com a chegada da minha sogra, tudo em casa mudou. O
clima com o meu marido voltou a ficar bom e passamos a conversar mais. Eu as acompanhava aos médicos e a minha sogra se tornou como uma mãe para mim. E eu me tornei dependente dos conselhos dela e descobri por que o meu marido queria tão bem a mãe dele. A dona Lúcia era uma mulher além do tempo, muito para frente, moderna, e aprendeu a mexer no computador, no celular. E ela dizia que a gente tinha que todos os dias se renovar e evoluir e andar de acordo com o tempo. Bom, a cuidadora Débora deixou de cuidar da minha sogra por causa do sério problema na coluna que ela teve. E por esse motivo, o meu marido achou justo dar uma cesta básica e ajudar com um X valor, até que ela se recuperasse e pudesse voltar a trabalhar. E numa certa noite, ele me convidou para ir com ele levar a cesta básica para Débora. E eu fui. Eu queria ver de perto a talzinha e deixar ela ver quem eu era. Fomos até a casa dela. E quando estacionamos o carro na porta, o meu marido ligou para avisar que estávamos lá. A porta foi aberta e uma senhora apareceu com a chave na mão, dizendo que ia bater nele porque aquela não era hora de bater na porta dos outros. E riu. Vi que os dois começaram a brincar, o Marcos zoando com ela e ela zoando com ele. E quando associei a voz com a voz do telefone, não pude acreditar que aquela senhora era a Débora e fiquei pasma. O Marcos desceu do carro e em seguida eu fiz o mesmo. Quando a Débora me viu, abriu um sorriso amigável e disse que o Marcos tinha um bom gosto, que eu era ainda mais bonita pessoalmente. Ela me deu os parabéns por eu ter um marido fantástico como ele, e os dois se abraçaram. O meu marido brincou, pedindo para ela parar de puxar o saco dele, pois ele não tinha mais dinheiro. E a Débora? A Débora era uma senhora de 65 anos, mas com muita disposição. Ela sentia ainda no auge da sua juventude e acreditava que podia fazer qualquer coisa, e realmente fazia. A Débora dizia que só deixaria de trabalhar no dia em que Deus a chamasse. Para ela, seria uma afronta deixar o tempo passar sem fazer nada, enquanto tivesse saúde e disposição para trabalhar. E com a convivência com a minha sogra e a Débora, percebi que eu não estava fazendo o bastante e que elas tinham mais disposição do que eu. E decidi que era hora de mudar, de aproveitar a vida de outra maneira. Então comecei a trabalhar com meu marido e posteriormente decidi cursar administração. A minha sogra morou comigo por mais 6 anos e depois partiu. Ela descansou dormindo leve e serena. A Débora nunca se casou e à medida que ficava mais idosa, uma sobrinha fez questão de levá-la para morar consigo. O meu marido continuou ajudando a Débora até o último dia de vida dela, que foi em 2018. Olha, pode até parecer que eu só dei importância à minha sogra quando senti que o meu casamento estava em risco, e talvez isso seja verdade. Mas foi esse momento crítico que me permitiu descobrir o verdadeiro valor da presença dela em minha vida. Foi através da Dona Lúcia e da Débora que conheci 2 almas incríveis que transformaram completamente a minha perspectiva sobre o que é viver. Elas me ensinaram que a vida é muito mais do que simplesmente existir. É sobre aproveitar cada momento,
encontrar a alegria nas pequenas coisas e nunca desistir. Elas me mostraram que a idade não define os nossos limites e que a determinação e o amor podem sim nos impulsionar a fazer coisas extraordinárias. Então, sim, pode ter sido uma situação difícil que me levou a valorizar minha sogra, mas foi isso que me deu a chance de conhecer duas pessoas maravilhosas que mudaram profundamente a minha vida.